Olá! Veja nesta edição. Com 30 anos de vigência, a política de cotas tem promovido a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas alguns obstáculos ainda precisam ser derrubados para dar à legislação maior efetividade. Você vai ver também. Discriminação contra pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Conheça as batalhas e conquistas diárias de algumas dessas pessoas e o caminho a ser trilhado para se avançar rumo à igualdade. Assédio eleitoral. Órgãos de fiscalização das relações de trabalho estão de olho nos empregadores que não respeitam o posicionamento político de seus funcionários. Para sabermos um pouco mais sobre a realidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, vamos ter uma roda de conversa com a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, e com a especialista em gestão pública, Ana Paula Feminella. Nesta edição, você vai ficar por dentro dos assuntos mais comentados nas redes sociais do MPT. E mais, trabalhadores tiram suas dúvidas no quadro Fala Trabalhador. Há 30 anos, a política de cotas vem contribuindo para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ainda assim, menos da metade das vagas reservadas para este grupo estavam ocupadas em 2020. O MPT atua para reverter essa realidade e ampliar a inclusão. Veja na reportagem. É com um sorriso no rosto que a jovem de 25 anos nos conta que teve a vida transformada por meio do trabalho. Poder ajudar a minha mãe e meus pais que estão passando por dificuldade e também conquistar os meus sonhos, que é comprar as coisas que eu mais gosto, poder comprar as coisas para minha irmã. Jéssica tem deficiência mental moderada. Conquistou uma vaga de atendente este ano e a conquista só foi possível porque a empresa contratante cumpre a cota legal. O supervisor administrativo da unidade onde Jéssica trabalha explica como a empresa garante o preenchimento das vagas. A gente faz algumas parcerias, como a gente tem com a PAI, com algumas também que conseguem fazer esse recrutamento para a gente. A contratação por meio da cota legal é determinada pela Lei 8.213 de 91. A norma exige que as empresas com mais de 100 trabalhadores contratem um percentual mínimo de pessoas com deficiência, de 2% a 5%. A reserva de vagas para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados é uma importante ação afirmativa existente no direito brasileiro e que é um dos caminhos que permite a inclusão desses cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho nacional. Apesar dos avanços obtidos pela política de cotas, a inclusão segue insuficiente. Segundo dados de 2020 da Relação Anual de Informações Sociais RAIS, menos de 50% das vagas destinadas às pessoas com deficiência são ocupadas. Um dos motivos para isso é o descumprimento de regras de acessibilidade. Às vezes a gente ouve instituições, eu fiz a inserção de 200 pessoas com deficiência, 300 e tal. Aí você volta lá, daí um tempo, cadê essas pessoas? Elas não estão lá, por quê? Porque não foram acessibilizados lugares. Mas as dificuldades de acesso não são as únicas. Para Sérgio Caribé, procurador do Ministério Público de Contas, tetraplégico e supervisor da política de acessibilidade do Tribunal de Contas da União desde 2016, o preconceito é a raiz do problema. Mas a barreira atitudinal me parece ser a mais determinante para excluir a possibilidade de participação da pessoa com deficiência, porque também pela barreira atitudinal, os gestores, às vezes, não se veem estimulados a adotar práticas que promovam a acessibilidade, que promovam a possibilidade de inclusão. Descumprir a legislação pode acarretar processos e multas. Alguns órgãos fazem a fiscalização, entre eles o Ministério Público do Trabalho.
Por meio de cartilhas, o MPT reforça a importância de cumprir a cota legal. A instituição tem também iniciativas promocionais, como o evento Reconecta, que neste ano acontecerá de modo virtual nos dias 20 e 21 de setembro. O Reconecta é mais uma das iniciativas que o Ministério Público do Trabalho tem construído em parceria com diversas entidades da sociedade civil e outros órgãos públicos que busca trazer informações, buscar aproximar aqueles empregadores que buscam contratar e aquelas pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados que buscam o seu ingresso ou mesmo o reingresso no mercado de trabalho. Esse ingresso no mercado de trabalho dá dignidade, autonomia e realização às pessoas com deficiência. Para Jéssica, a palavra é felicidade. Muito feliz. Meu primeiro emprego e eu fiquei muito animada por ter conseguido esse emprego para poder ajudar os meus pais. A discriminação no ambiente de trabalho é mais uma das facetas das dificuldades vividas pelas pessoas com deficiência. Muitos ainda duvidam de suas capacidades e as tratam como profissionais improdutivos ou menos qualificados. Como instituições públicas e empresas podem agir para mudar essa realidade? Veja na reportagem de César Reiser. Aposentada, Telva Lima é cadeirante e tem ainda hoje uma rotina mais difícil que a maioria das pessoas. Eu já encontro a dificuldade ao sair do meu portão. Dificuldade que acompanha ao longo de quase todo e qualquer caminho percorrido. Mas antes fossem essas as únicas barreiras que Telva enfrentou em sua vida. O obstáculo mais difícil de romper não pode ser tocado nem visto a olho nu. O preconceito contra as pessoas com deficiência é invisível, mas pode ser sentido diariamente por Telva e tantos outros. No mundo do trabalho, essa discriminação limita potenciais e oportunidades. Simplesmente fecharam a porta na minha cara, entendeu? Fui entregar o currículo e falou, não, você não. Nossa, eu fiquei assim, gente, por quê? Eu tenho inteligência, eu tenho capacidade e não posso trabalhar só porque eu ando em cima da cadeira de roda. A discriminação contra as pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode começar logo no ingresso. Para a Telva, mesmo a cota legal está contaminada pelo preconceito. Ocupo os espaços, ocupo, mas são vagas só operacionais. Eu tenho amigos que são formados advogado, jornalista, várias áreas, e nenhum deles está ocupando essa área. Me formei, paguei a faculdade, sempre fiquei naquele trabalho administrativo. Em um levantamento da InfoJobs de 2021, 51% dos trabalhadores com deficiência disseram que essa condição dificulta a busca por emprego. 44% dos entrevistados confessam já ter sofrido algum tipo de preconceito durante o processo seletivo por ter uma deficiência. E para 78% dos profissionais deficientes, recrutadores e líderes duvidam da sua credibilidade profissional. Essas discriminações sofridas no mercado de trabalho giram em torno de um conceito não tão difundido: o capacitismo. Segundo o Dicionário de Novas Palavras da Academia Brasileira de Letras, trata-se de prática que consiste em conferir a pessoas com deficiência tratamento desigual, desfavorável ou exageradamente favorável, baseando-se na crença equivocada de que elas são menos aptas às tarefas da vida comum. Normalmente, quando as pessoas pensam na pessoa com deficiência, eles imaginam que são assim, eternas crianças, ou até pelo próprio nome do preconceito dado, que é o capacitismo, porque sempre tem essa ideia que eles não são capazes de produzir. Elas duvidavam da nossa capacidade e, às vezes, nem davam muito serviço para a gente. Eu já fiquei numa empresa, eu tinha ociosidade, porque eu não tinha nada para fazer. Aí, com muita garra, que eu mostrei meu potencial e consegui conquistar meu espaço. Mas a conquista individual e coletiva por espaço deve ser acompanhada por uma atuação das instituições públicas e empresas no combate ao preconceito. O Ministério Público do Trabalho pode ser acionado por meio de denúncia no caso de tratamento discriminatório contra pessoas com deficiência. Mas para a procuradora e coordenadora de promoção da igualdade do MPT, Adriane Reis, a chave para a superação do preconceito é a informação. É preciso que a empresa capacite todo o seu conjunto de trabalhadores e trabalhadoras,
desde a recepção, da vigilância, aos colegas de trabalho e supervisores. Somente com a capacitação em que se sabe como tratar especificamente aquela pessoa com deficiência, superando as suas dificuldades, as suas necessidades, é que é possível romper uma das principais barreiras, que é a barreira atitudinal. Jéssica é fotógrafa, tem curso superior na área e há 9 anos trabalha na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Desde 2013, eu alimento o banco de imagens e, além de tudo, também não só o banco de imagens. Eu faço cobertura fotográfica em eventos. A síndrome de Down colocou diante de Jéssica alguns desafios a mais, mas um ambiente inclusivo, aliado ao seu empenho individual, permitiu que ela desenvolvesse suas potencialidades. Além do trabalho na secretaria, Jéssica realiza exposições fotográficas e tem um livro publicado. Os desafios são grandes, mas nós temos vencido, derrubado, né, muitos preconceitos e assim, é muito gratificante ver, por exemplo, a realização da minha filha quando ela sai para trabalhar, quando ela volta do trabalho, ver essa satisfação de poder dizer eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Eu me sinto realizada, porque não foi sempre assim, sabe? Eu geralmente assim, eu trabalhava, mas voluntariamente, mas trabalho mesmo é o que estou agora, sabe? E está sendo muito bom para mim. Para sabermos um pouco mais sobre a realidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, vamos ter uma roda de conversa com a subprocuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, e com a especialista em gestão pública, Ana Paula Feminella. Olá, doutora. Olá, Ana. Sejam muito bem-vindas no estúdio do Trabalho Legal para a gente conversar sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse, falasse inicialmente a respeito da importância da acessibilidade para essas pessoas no mercado de trabalho. Bem, boa tarde, Samantha. Boa tarde, Ana. Um prazer estar aqui nesse ambiente do Trabalho Legal. Bem, quando nós falamos de cumprimento de reserva de vagas para pessoas com deficiência ou as cotas, não basta só nos referirmos ao cumprimento dos percentuais de reserva, né? Nós temos que falar que essas pessoas estarão exercendo suas atividades, sendo produtivas em um ambiente de trabalho acessível e inclusivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que em qualquer posto de trabalho que a pessoa com deficiência for exercer as suas atividades, esse posto de trabalho deverá ser acessível, ergonômico, com as regras de saúde e segurança ali presentes. Mas tem que ter algo a mais. Todo o ambiente desta empresa precisa estar acessível, desde a porta de entrada da empresa até esse local, esse ambiente de trabalho onde a pessoa com deficiência irá exercer sua atividade. Muito interessante, Ana. É bacana, doutora, falar desse ponto. E eu gostaria, assim, com a sua experiência, que você comentasse quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você entrou no mercado de trabalho. Eu já estava no mercado de trabalho quando me acidentei, eu já tinha 31 anos. Eu trabalhava num prédio de 2 andares, onde o único elevador começou a quebrar. E quebrou, e a gente ficava preso. E eu não aguentava mais falar sobre esse elevador quebrado, porque eu não trabalhava na área de gestão interna, que deveria fazer o conserto, que deveria fazer prover a acessibilidade. Porém, era assim, a pessoa chegava, olhava para mim, Ana, e esse elevador quebrado? Eu, pois é, vamos lá, né? Então, o elevador não era um problema só para mim, né? Então, assim como a acessibilidade não é um problema só para quem tem, a falta de acessibilidade para quem tem deficiência, a acessibilidade é um bem coletivo, ela garante aí
o transitar, o participar do local de trabalho com autonomia e segurança. Na sua opinião, o que você considera que é o principal entrave assim, para as empresas se adequarem mesmo e colocarem ali um ambiente de trabalho seguro, acessível? Você que agora está ali na linha de frente, tem recebido, né, muitas pessoas com deficiência. Na sua opinião, o que você acha que atrapalha um pouquinho nessa relação? Eu acho que a acessibilidade precisa ser prevista, né? Tem que ter planejamento. Então, tem que estar prevista no orçamento, quando é no serviço público, né? Tem que ser anterior, e essa continuidade de uma política de implementação da acessibilidade na sua íntegra. É necessário também que as pessoas se capacitem para fazer isso. Então, os departamentos de gestão de pessoas precisam prover também a capacitação para que os profissionais que atuam. E posso complementar? Com certeza. Nessa capacitação que Ana se refere, nós precisamos sempre incluir o protagonista dessa história, que é a pessoa com deficiência, né? Então, quando estamos planejando, quando vamos pensar quanto esse planejamento vai custar aos cofres, né? Se for administração pública, se for uma empresa. Mas, principalmente, o protagonista da história, que é a pessoa com deficiência, tem que estar presente. Porque ela pode elucidar, esclarecer, às vezes com recursos muito simples, como prover a acessibilidade. Ainda temos muito a avançar. Para finalizar, doutora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho o que pode acontecer com o empregador caso ele não cumpre. Ele cumpre ali a lei de cotas, né, a política de cotas, mas ele não proporciona para esse trabalhador um ambiente acessível, um ambiente ali sem barreiras. Quais são as sanções? O que vai acontecer com esse empregador para ele ficar de olho também, de uma vez por todas, quebrar essas barreiras? O MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, tem tido bons êxitos, né, com empregadores e empregadoras que precisam cumprir reserva e que precisam conceder a acessibilidade. Me parece, eu sou entusiasta, me parece que hoje o mundo empresarial entendeu que a diversidade é um fator humano, né, incontestável, e que ter essa diversidade em seus quadros, né, nas suas empresas, melhora os ambientes, melhora a produtividade, melhora a humanidade de todos que estão ali. Eu acho que ainda é uma barreira muito grande, apesar de a gente ter 30 anos de lei de cotas, menos de 1% da população com deficiência no Brasil está em empregos formais. Dados do DIESE apontam que 15% das pessoas que foram desempregadas nos 3 primeiros meses de pandemia foram pessoas com deficiência. Então, essa vulnerabilização social em torno da deficiência ainda está muito forte, ainda é uma barreira. Todas as políticas públicas funcionando, a gente vai, então, superando, né, esse funil imenso que é chegar no mercado de trabalho e ter condições dignas de trabalho, ser tratado dignamente. Então, é uma longa jornada. Um desafio. Um desafio muito grande. Chegaremos lá, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. A nossa roda de conversa fica por aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias para você. Não saia daí, a gente volta já. Em outubro, milhares de trabalhadores irão às urnas eleger seus governantes. Neste período eleitoral que antecede a votação, é comum um debate político ou patrões pedindo votos em determinado candidato. Afinal, isso é legal? Descubra na reportagem de Michele Castro. Você já ouviu falar em assédio eleitoral? Não faço ideia. Bom, não a fundo, mas já ouvi na TV, vi em alguns lugares, mas não sei a fundo. Para não ter mais dúvida, o assédio eleitoral
é a prática por parte de superiores hierárquicos que constrangem intencionalmente os seus inferiores, normalmente em troca de benefícios, a adotarem determinadas opiniões políticas. A procuradora do Trabalho, Melissa Carvalho, reforça: é comum as pessoas debaterem questões políticas no período eleitoral e externarem suas preferências. O que não pode ser admitido é o assédio. É preciso observar o limite. Então, o que pode nessa época eleitoral? Pode conversar, todo mundo é livre para manifestar o seu pensamento, a sua convicção. Casos que configuram assédio eleitoral são mais comuns do que se imagina. Eu trabalhava para um dentista nessa época, né? E ele estava sendo candidato a vereador da cidade. Ele me ofereceu dinheiro para mim votar nele, ele me ofereceu atendimento médico mais rápido, mais fácil, cirurgia mais rápido, mais fácil. Não pode fazer promessa de qualquer vantagem se aquela pessoa votar em determinado candidato. Elas explicaram bem explicitamente que não queriam votar naquele candidato. Gerou um certo incômodo muito grande, sabe, em relação ao ambiente de trabalho em si. Nenhuma delas foi ameaçada. Também não pode ameaçar um determinado trabalhador ou trabalhadora de qualquer prejuízo no trabalho em razão do voto. O voto é livre. Esse fenômeno fica mais evidente em ano eleitoral e passou a chamar a atenção dos órgãos de fiscalização das relações de trabalho desde a última eleição. Em outubro de 2018, o Ministério Público do Trabalho chegou a receber mais de 200 denúncias de casos de funcionários que alegam terem sido coagidos pelos patrões a votarem em determinados candidatos que disputavam cargos eletivos. Santa Catarina foi o estado com maior número de casos, seguido do Rio Grande do Sul e do Paraná. Em decisão de maio deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou a rede de lojas Avan a pagar uma indenização por dano moral de R$30 mil a uma ex-funcionária. Em um vídeo é possível ver o dono da empresa, Luciano Heng, induzindo os funcionários a votarem no candidato dele nas eleições de 2018. Ainda cabe recurso da decisão. O advogado eleitoral Jonatas Moretti explica que este tipo de situação, quando identificada, deve ser denunciada. E não é só na esfera trabalhista, não. O assédio eleitoral pode ser considerado crime e traz punições para quem for acusado de cometer essa irregularidade. O Ministério Público do Trabalho geralmente aciona a Justiça através de uma ação civil pública pedindo um dano moral coletivo. Para além disso, houver um crime eleitoral, seja compra de voto ou uma coação, aí vai ser contra o patrão, a pessoa física que cometeu o crime, vai ser iniciado uma investigação. Se tiver indício suficiente, uma denúncia criminal contra esse empregador. Quando a compra de voto ou a coação atinge um nível que influenciou nas eleições, pode ocorrer a cassação da diplomação em virtude do abuso do poder político ou do abuso do poder econômico. Para o MPT, o número de denúncias este ano deve ser maior que o do pleito de 2018. A procuradora destaca os canais de denúncias oferecidos pela instituição. Em primeiro lugar, a gente tem o canal de denúncia na nossa página na internet, no nosso aplicativo, por meio do qual qualquer pessoa pode fazer denúncia ao MPT, inclusive de forma anônima, se não quiser se identificar. Mas, além disso, a gente vai estar atento a todas as campanhas para identificar condutas violadoras a esse direito e, se o caso, adotar essas medidas, como eu falei, legais cabíveis. O MPT, por meio da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, emitiu uma recomendação para coibir qualquer tipo de atitude que configure assédio eleitoral por parte das empresas e seus empregadores. No documento, o órgão orienta que o empregador não pode oferecer benefícios em troca de voto para um determinado candidato e nem fazer ameaças em razão do processo eleitoral. Chegou o momento de você ficar por dentro das notícias mais comentadas nas redes sociais do MPT. Nós contamos com o apoio das equipes de comunicação das regionais nos estados para virem contar para vocês o que mais bombou nas redes. Olá, Samanta. Hoje eu quero compartilhar um conteúdo muito interessante publicado em nossas redes sociais. Para marcar o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento,
No último dia 28 de agosto, o MPT e o UNOPS, que é o organismo da ONU especializado em gestão de projetos, lançaram um vídeo sobre a história de 2 mulheres que tiveram suas vidas modificadas por conta deste grave acidente. O vídeo mostra também como elas foram impactadas pelo projeto que promoveu o empoderamento econômico de pessoas como elas. A iniciativa pioneira no país venceu a primeira edição do Prêmio MPT de Diversidade em 2021. O curso foi precedido de um amplo diagnóstico, também inédito, sobre as condições sociais, econômicas e de acesso à tecnologia por parte dessas mulheres aqui no Pará e também no Amapá. Saiba mais sobre a atuação do MPT no Pará e Amapá através das nossas redes sociais. Até mais! Entender sobre normas, procedimentos, leis trabalhistas nem sempre são tarefas fáceis. Muitos trabalhadores ficam em dúvida sobre seus direitos e deveres. Pensando nisso, o MPT vai te ajudar nessa desafiadora missão. Agora é com você. Fala, trabalhador! Eu gostaria de saber se o meu patrão pode me proibir de usar a camisa do candidato que é da minha escolha. Não, o seu patrão ou a sua patroa não podem lhe proibir de usar a camiseta do seu candidato. Nós estamos vivendo a festa da democracia, que é esse período eleitoral, e a Constituição lhe assegura a liberdade de manifestação, a liberdade de convicção, e a sua escolha pode estar representada ali naquela camiseta. Então, trabalhador, trabalhadora, fiquem tranquilos. Podem usar a sua camiseta sem qualquer medo de sofrer qualquer tipo de punição, porque esse direito lhe é assegurado. Que tipo de situações podem ser consideradas assédio eleitoral? As situações que podem ser consideradas assédio eleitoral são as seguintes: conceder ou prometer a concessão de vantagens ou benefícios, tais como trabalho, promoção na carreira, gratificação, 14º salário, participação em lucros ou resultados, folgas compensatórias, enfim, qualquer tipo de vantagem em troca do voto. É também considerado assédio eleitoral a conduta de ameaçar, constranger ou orientar a pessoa a votar em determinado candidato ou candidata. Lembre-se, o voto é direto e é secreto, e a escolha sobre ele, quem tem que fazer é você. Não deixe que ninguém interfira nessa sua liberdade, que é assegurada pela Constituição. O trabalho legal fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias sobre o Ministério Público do Trabalho nas redes sociais e no site do MPT. Até a próxima edição. Tchau!